queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos seguir viagem ao continente africano. Vamos estudar um pouquinho mais, relembrar o conteúdo dos aspectos físicos da África. É muito importante esse conteúdo, certo? Nós estaremos trabalhando mais na frente uma atividade avaliativa, valendo uma notinha. E ele é importante como conteúdo também para a gente seguir aprendendo sobre os nossos continentes, certo? Lembrando um pouquinho sobre a África, às vezes a mídia ela mostra o continente africano como um continente com muita tristeza em si, né? Por problemas de uma população que sofre muito por fome, por pobreza, mas é um continente muito rico. A beleza natural deles, nós temos áreas incríveis aqui, lugares fantásticos e também minérios valiosíssimos, diamante, que também conta na economia do continente africano, certo? Aqui vocês já conseguem ver algumas imagens mostrando como esse continente é magnífico. Tá? Aqui eu tenho um mapa do continente africano, mas ele mapa físico, tá? Ele não vai estar dividido mostrando os países, e sim a altitude do continente africano. Por exemplo, aqui vocês conseguem observar comigo o seguinte, observem aqui na legenda do mapa. Aqui eu vou ter, conforme a cor da legenda, mostrando a altura que nós vamos ter na região. Quanto mais vermelhinho, mais escuro for aquele lugar, quer dizer que mais alto é. Por exemplo, aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, alguns pontinhos vermelhos. Estão reparando aqui? Então, quer dizer que nessas regiões aqui, a altitude vai passar de 3.000 metros de altura. Então, são locais extremamente altos. Ou seja, nós vamos ter aqui a região de montanhas por conta do choque de placas tectônicas, que nós vamos ter o encontro nessa região, tá? E aqui também nós vamos encontrar locais em que são regiões bem mais baixas. Por exemplo, essa daqui, olha que clarinha aqui. Então, essa região aqui é extremamente baixa. E por conta disso, nós vamos ter, por exemplo, o deserto do Saara. Sério, prof? Sim, o deserto do Saara, ele ocorre aqui por conta de um detalhe. Presta atenção aqui em mim. Aqui nós temos o oceano, certo? O Oceano Atlântico. E também tem o vento que traz a chuva do Oceano Atlântico. E esse vento, ele vem nessa direção aqui de cima. Quando ele chega aqui em cima, próximo da Europa, ele bate aqui na cadeia do Atlas, que é uma região montanhosa, e esse vento retorna para o oceano, vindo em direção à América do Sul, mais especificamente aqui no Nordeste brasileiro, nessa parte aqui, para vocês terem uma noção. Então, o ar úmido que estaria entrando no continente africano não vem para cá. Muitas vezes ele acaba vindo novamente para o Oceano Atlântico. E daí, por aqui ser uma região mais baixa, não está recebendo tanto esse vento úmido e isso ajuda a ter essa pouca incidência de chuva aqui. Não, sério? Olha. E outro detalhe que nós vamos ter é que ele está acima da linha do Equador, mais próximo, então também é afetado por isso, certo? Aqui vocês conseguem perceber que tem várias manchinhas escuras. Isso prova que nós temos aqui encontro de placas tectônicas e que muitas vezes elas estão ali encostando uma na outra. E detalhe, vou mostrar uma fotinho mais para frente aqui para vocês. Está abrindo uma fenda no continente africano. Isso mesmo, o continente africano vai se partir, ele vai se abrir. Vou mostrar depois para vocês verem como isso está ocorrendo ali. Tá? Então, a África, ela é o terceiro maior continente da Terra. Nós vamos ter muitas ilhas em volta e 22% de tudo que tem terra no planeta faz parte do continente africano. E a África, por ser um continente grande, terceiro maior, ela é dividida em 3 regiões. O Planalto Setentrional,
os planaltos central e meridional e nós vamos ter as montanhas do leste. Em geral, essa altitude do continente aumenta do noroeste vindo em direção ao sudeste, tá? Seria mais ou menos assim a altura nessa parte aqui do continente africano, aonde nós vamos ter as regiões mais altas de lá, tá? Aqui eu tenho um mapa político mostrando os países do continente africano. Detalhe importante que eu preciso falar para vocês. Reparem que se eu tivesse dado uma atividade para vocês seguinte: desenhe o mapa do continente africano em seu caderno. Não seria muito difícil de fazer, porque olha só, ele não é cheio de entradinhas. Reparem que ele é mais lisinho. Estão vendo aqui? Que ele é mais fácil, assim como se fosse com pouco contorno, poucas entradinhas ou outras áreas que ficariam, olha só, aqui que nós vamos ter algumas entradas, ó, em que o oceano vem até aqui, mais ou menos. Então, por ele não ter tantas entradas nesse sentido, nós podemos dizer que ele não é bom para portos, para o porto em si, porque os navios não conseguem atracar numa região assim, porque como não tem essa entrada, o oceano não tem essa facilidade, acaba que o mar ele é muito raso na ponta. Então, não é fácil ter construções de portos no continente africano por conta do relevo em si, tá? Então, no Planalto Setentrional, nós vamos ter a Cordilheira do Atlas, que eu mostrei para vocês um pouquinho antes, tá? Quando eu falei lá dos ventos, e aqui a região do deserto do Saara. Então, o Planalto Setentrional, nós vamos ter o deserto do Saara. Ele é considerado o segundo maior deserto do mundo, tá? Ele é só o deserto do Saara, ele é um pouquinho menor que o continente europeu. Olha só o tamanho, tá? Vamos arredondar aqui para 9 mil quilômetros quadrados, enquanto a Europa 10 mil quilômetros quadrados. Então, é pouquíssima diferença de um deserto comparado com um continente, certo? E também aqui nós temos outro detalhe. Nessa região do deserto do Saara, vivem cerca de 2,5 milhões de pessoas e distribuídos em alguns países, como tem aqui os nomes: Mauritânia, Marrocos, Líbia, Egito, Mali, Níger, Argélia, Tunísia, Sudão e Chad. Tem muita gente que mora aqui nessa região, tá? O Saara, o deserto do Saara, vai dividir o continente africano em duas partes, que são os dois próximos capítulos do nosso livro, que seria a África do Norte, tá? Que é o próximo capítulo, você pode conferir aí no seu livro, e depois a África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara. Tá? Nós vamos ter essas duas diferenças aqui, essas divisões que a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais para frente. Aqui eu tenho uma imagem muito linda de um oásis no deserto do Saara, tá? A minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês têm noção de como que aparece a flora, é assim que a gente chama a água no deserto? Para quem não sabe, para quem não lembra, na verdade ocorre o seguinte: nós temos a areia no deserto do Saara. Nem sempre todo o deserto é formado por areia, tá? Nós vamos ver que dentro até do próprio deserto do Saara nós vamos ter bastante pedras também, por exemplo. E daí, aonde tem essa região com areia, abaixo nós vamos ter um pouquinho de pedra e mais abaixo ainda, cavando, vamos dizer assim, um pouquinho mais, ali tem água, nem sempre é potável, tá? Que fique bem claro. Porque nós temos o que a gente chama de lençol freático, que são áreas onde passam água por baixo da areia e da pedra e que ficam por ali. Só que quando tem a tempestade de areia, como eles falam, em que o vento sopra com muita força, tira a areia de cima e daí essa água que estava depositada ali embaixo, agora ela vai aparecer, ou seja, ela vai aflorar. Então, daí nós vamos ter os oásis. Por isso que muitas vezes os oásis tem em alguns lugares e depois some, porque depois vem o vento e é tampado novamente pela areia. Mas lembrando, nem sempre essa água é potável, tá? Às vezes ela é muito salgada, não dá para beber.
Aqui, continuando, nós vamos ter o Planalto Central e Meridional. Essa região vai englobar várias depressões importantes, aonde vai pegar bem na região do rio, da bacia do Rio Congo e do deserto do Kalahari. Aqui eu tenho uma imagem do deserto do Kalahari, vocês vão ver que ainda tem algumas vegetações, que é o finzinho da savana. E aqui, por exemplo, aqui eu tenho suricatos, olha só que bonitinho. Eu acho o máximo esses bichinhos aqui. São muito lindinhos, tá? Só para vocês verem que o deserto também tem animais e também pode sim encontrar algumas vegetações. Aqui eu vou ter também uma outra imagem mostrando um deserto que ele está sendo formado por dois detalhes. Primeiro, por conta de uma corrente marítima, que eu chamo da corrente marítima fria de Benguela, que atua na costa sudoeste, tá? E olha só, que o vapor de água vai em direção ao continente, e daí, quando ele passa por aqui até chegar aqui nessa região, a umidade já foi embora, e daí aqui não recebe muita chuva. E outro detalhe, a culpa é do ser humano também, tá? O ser humano acaba provocando o aumento desse deserto. Por quê? Como vocês conseguem ver aqui nas imagens, vocês estão vendo vegetação. Então, o ser humano muitas vezes vai lá, corta essa árvore, ou eles têm que derrubar para vender a madeira, ou eles derrubam porque eles encontram pedras preciosas, como eu falei para vocês, e daí a vegetação que tem ali, ela não consegue se renovar e não temos mais a umidade absorvida pela vegetação. Então, esse deserto está aumentando por conta de que o vento que vem dessa região que sopra por aqui, até chegar nessa parte mais aqui do meinho aqui, não tem mais umidade e o ser humano que está desmatando. Tá? Aqui eu tenho um mapinha mostrando esses ventos que eu tanto falo para vocês. Olha só, quando a flechinha é com cor mais rosinha, puxada para o vermelho, eu estou falando de vento quente. E quando é azulzinho, como está mostrando ali, é vento frio. Tá? Então, olha só, o vento vem por aqui e ele acaba vindo aqui para essa região. E aqui esse outro vento sai por aqui e daí vem para cá também. Então, o continente africano ele não recebe esses ventos que acabaria facilitando para a umidade nessas regiões aqui, como eu estava mostrando, certo? Aqui vai mostrar para vocês as massas de ar. Quanto mais azulzinho for, mais frio é naquele lugar. E quanto mais vermelhinho for, mais quente é. Então, vocês conseguem ver aqui comigo que essa massa de ar continental tropical, por isso aqui, ó, C de continental, T de tropical, nós vamos ter aqui, ó, no deserto do Saara e aqui um pouquinho mais abaixo do Kalahari, como eu estava mostrando aqui para vocês, ó. As massas continentais tropicais são áreas quentes, até porque o continente africano, ele está muito, ele é cortado pela linha do Equador, né? E isso facilita que esse continente seja tão quente também. Mas não quer dizer que não deveria estar recebendo chuva, tá? Mas por todos esses casos, como eu venho falando para vocês, da direção do vento, nem sempre a chuva chega no devido lugar. Tá? As montanhas orientais, que nós vamos ter bem lá naquela parte que eu mostrei para vocês, onde eu falei ali, daquela parte onde tem o choque das placas tectônicas, nós vamos ter a parte mais alta do continente, é naquela ali, elas se prolongam desde lá de cima do Mar Vermelho, vai descendo até o rio Zambeze, e essa região, ela vai ter uma média, certo? Acima de 1.500 metros de altura. Tem lugares que podem chegar até a 3.000 metros e também nós vamos ter picos vulcânicos, como o Monte Kilimanjaro, que tem fotos lindas, vocês podem procurar também na internet. Coloquem ali na internet Monte Kilimanjaro, vocês vão ver lindo um vulcão em que na ponta de cima vai ter neve e na parte de baixo é quente, seco, por conta ali na região das savanas, tá? Por quê? Quanto mais alto, mais frio, e isso por conta da pressão atmosférica. E por esse detalhe, como eu falei para vocês das placas tectônicas, que elas estão ali em movimento, nós vamos ter o chamado Rift Valley. Aqui eu tenho a mostra, mostrando aqui a imagem para vocês. Vocês conseguem reparar? Olha só, aqui está bem mais alto essa parte de cá da foto. Lá atrás, olha só.
Essa parte aqui está se separando dessa daqui, como eu falei para vocês, do continente africano, que está se rachando, vamos colocar assim. E realmente aqui é uma fenda. Vocês podem procurar outras imagens na internet e vocês vão encontrar a separação do continente africano aqui na região do Rift Valley. Ó, Rift Valley, ou que é chamado de Vale da Grande Fenda, é uma depressão de 6.000 quilômetros de extensão. É gigantesca essa área, tá? Que está sendo separada aqui. Nós temos aqui a imagem no mapa mostrando o que seria esse Rift Valley. Olha só, aqui eu tenho o encontro do Mar Vermelho com o Golfo de Aden, certo? E aqui seria aonde tem essa zona de contato das placas tectônicas. E bem nessa parte aqui da imagem aérea, vocês conseguem observar que é onde tem essa linha do Rift Valley, que é essa separação. O que vai acontecer futuramente? Quanto mais essa fenda for se abrindo, o Golfo do Aden e o Mar Vermelho, a água desses dois, vai começar a entrar aqui e futuramente essa parte aqui vai se tornar uma gigantesca ilha, vamos colocar assim, se separando do continente africano, tá? Aqui nós vamos ter, ó, bem nessa parte aqui, o Monte Kilimanjaro, que na verdade é um grande vulcão que está lá, você consegue ver as imagens, né? Muito lindo aquela parte que nós temos aqui. Ó, outra imagem aérea mostrando o Rift Valley e a sua fenda aqui, ó. Conseguem observar bem, né? Ó. Aqui vai ser a área com a depressão, região mais baixa, e essa região para cá vai ser o continente africano. Aqui é o Monte Kilimanjaro, como eu tinha falado para vocês. Olha só a fotinho dele aqui, ó. Olha só, o pico dele com neve, né? Por conta da pressão atmosférica. Aqui embaixo a região da savana. Estão observando isso daqui comigo? Olha só lá no fundo. Imagine aqui embaixo você está passando um calor danado e lá você tira uma foto de uma área com neve. Muito doido, né? O ponto mais alto da África nós vamos ter, vai ser o Pico Uhuru. Este é um antigo vulcão com o topo coberto de neves eternas. Isso quer dizer que nós temos uma região que não, quando pode chegar a qualquer época do ano, vai estar sempre com neve, tá? E ele ergue-se no meio da planície da savana. Gente, outro detalhe importante que eu quero lembrá-los. Quando a gente fala em savana, savana é considerada uma floresta. E a maior floresta do mundo. Muita gente fala, não, prof, a maior floresta do mundo é a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é a maior floresta densa tropical. Isso quer dizer o quê? Que se você conseguisse sobrevoar por cima da floresta amazônica, você vai ver como se fosse um tapete verde. Todinho coberto de vegetação, uma árvore encostada da outra, você só consegue ver o topo das árvores, certo? Já a savana, ela é diferente. Você vai ter um pouquinho de árvore aqui, aí um pouquinho de grama, aí mais um pouquinho de árvore, mais um pouquinho de arbusto. Então, aí as pessoas falam, isso não é uma floresta. Sim, é, porque aquela graminha, aquela árvore fazem parte de uma única característica, que seria a savana, tá? Então, a savana ela é considerada, assim, uma floresta, mas não fechada, não densa como a floresta amazônica. E daí, se você for delimitar essa área, você vai ver que é muito grande e ela é bem maior do que a nossa floresta amazônica, tá? E sobre os rios que nós temos no continente africano, nós temos um detalhe importante também. Muitas pessoas ficavam falando assim, o maior rio do mundo é o rio Nilo. Foi feito um cálculo, tanto em extensão, que é desde da sua nascente até a sua foz, ou seja, do início até o fim do rio, contando aos quilômetros do rio Amazonas e do rio Nilo. O rio Amazonas ganha em extensão. E em quantidade de água, foi feito um cálculo do volume de água que é lançado no mar, tanto do rio Nilo quanto do rio Amazonas. O rio Amazonas ganha também, tá? Então, vocês vão encontrar em alguns livros antigos ou até na internet, muitas vezes falando que o rio Nilo é o maior rio do mundo. Não, não é. Foi feito o cálculo atualizado e o rio Amazonas ele ganha tanto em tamanho quanto, que no caso é extensão, né, quanto em volume d'água, certo?
Então, a hidrografia africana é formada em geral por rios de planalto. Prof, o que é rio de planalto? Tem dois tipos de rios que a gente tem que entender: o rio de planalto e o rio de planície. Rio de planalto. Rios de planalto são rios que saem de uma região mais alta e eles acabam descendo para uma região mais baixa. Então, esses rios eles vão ser mais encachoeirados, são excelentes para a produção de energia hidrelétrica. Já os rios de planície são rios mais retinhos, certo? Eles são mais tranquilos, então esses rios eles são bons para a navegação em si. Aí nós vamos ter o rio Congo, nós vamos ter também o rio Nilo, que eles vão estar atravessando algumas regiões importantes, certo? Mas eu vou entrar mais em detalhes na próxima aula com vocês, mostrando imagens desses rios. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Isso é tudo, pessoal.